Olá, eu não sei se eu já disse alguma vez, mas repito, se eu já disse, eu adoro história. Adoro a história do Brasil, adoro a história mundial, medieval, adoro. E principalmente a história do Brasil, porque eu acho interessante a gente saber de onde a gente veio, para poder entender até a nossa realidade, né? Você vendo o passado, você consegue ler o presente melhor, né? E eu gosto muito desse gênero que é o livro histórico, mas não é um livro histórico com fontes, muito acadêmico. O livro histórico mais romanceado. E no Brasil a gente tem uma escritora que ela é mestre nisso, ela tem vasta obra nesse sentido, que eu acho que eu tenho quase todos os livros dela, que é a Mary Del Priore, que é uma historiadora da USP. Eu acho que ela leciona na USP, leciona na Universo aqui no Rio, na PUC, não lembro mais. E ela é especializada no período do Império Brasileiro, né? O Segundo Reinado, né? Mas esse livro que eu vou indicar hoje não é dessa época. É um outro caso, um outro episódio que ela investigou e que eu achei interessantíssimo, porque normalmente a gente só tem um lado da história nessa questão, que foi a morte do Euclides da Cunha. O livro é Matar para Não Morrer. E o que acontece é que a história da morte do Euclides da Cunha chega pra gente, quando chega, acho que muita gente nem sabe quem é Euclides da Cunha, né, que escreveu Os Sertões, e nem sabe a circunstância da morte dele, né, e como que aconteceu. E quando os relatos chegam às pessoas, eles chegam baseados no que amigos dele propagaram na época, que ele foi uma vítima da esposa traidora com o Dilermando de Assis, que era o amante da esposa dele, né, e era um militar, e então demonizaram o Dilermando, como se ele tivesse atirado no Euclides da Cunha, só que eles omitem trechos importantes, como por exemplo, o Euclides da Cunha invadiu a casa do cara, né? Tipo, foi uma legítima defesa. Ele invadiu, acho que armado, enfim. Então, esse livro, a Mary Del Priore, dá chance para se ver o outro lado da história. A história do Dilermando. Por que ele atirou no Euclides da Cunha? Né? Por que o Euclides da Cunha morreu? E ainda conta, porque o que aconteceu foi que o Euclides da Cunha morreu, invadiu a casa do Dilermando, o Dilermando atirou nele, ele atirou no Dilermando, né? Teve aquela troca de tiros e o Euclides obviamente se deu mal, porque o Dilermando era militar, morreu. E depois o filho do Euclides tentou matar o Dilermando e o Dilermando matou o filho do Euclides. Então, assim, uma tragédia muito grande, né? Então, ele mata o pai e filho, então ficou aquela pecha de assassino acompanhando a vida dele toda. Né? E ele era extremamente apaixonado pela Ana, a esposa do Euclides. Casou com ela, teve filhos, apesar da diferença de idade, e ela já ter 4 filhos do relacionamento anterior. Ele levou adiante o romance, mesmo depois dela ter enviuvado. Então, a Mary, nesse livro, ela tenta limpar um pouco a barra do Dilermando, né? Porque a história que passou a posteridade foi a história dos amigos do Euclides, que obviamente iam tomar partido dele e não iam contar a história em todos os seus detalhes, né? De que Euclides foi vítima de assassinato, mas não foi só uma vítima, né? Ele causou também aquilo a si mesmo. Não era um carneirinho, como eles queriam deixar, né? Então, é um ótimo livro, ele não é muito grosso, dá para ler rapidamente. É uma boa introdução à obra da Mary Del Priore. Outros livros dela eu com certeza vou indicar, porque eles são muito bons. Então a dica de hoje é essa.